Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você consegue chegar num resultado semelhante a esse, que seria, digamos assim, escrever em uma forma ou côncava ou convexa, tá? Então esse seria o termo exato, mas vamos dizer ali para escrever em forma de uma lombada ou numa cuia ou um buraco, tá? Escrever acompanhando ali a forma, tá ok? Nesse caso aqui, ó, como se fosse aqui um relevo, tá? Um relevo positivo, tá? É, então vamos lá. A princípio também fica o convite para quem quiser participar do grupo que eu criei no Facebook, que é o grupo CNC em Ação, voltado para assuntos relacionados a CNC Router de uma maneira geral. Programação, construção, quem tiver dica, quem tiver dúvida, fica o convite para participar. Caso você não esteja vendo esse vídeo no canal do YouTube CNC em Ação, seja no canal Feito de Madeira, aí também fica o convite para o canal novo que eu criei e lá só vai ter assuntos relacionados a CNC Router. Caso você esteja vendo no canal, então vamos lá. Então aqui basicamente o que se tem é um relevo e uma escrita acompanhando o relevo. Para fazer isso daqui no Aspire, a gente vai utilizar da opção que está aqui, que seria a aba modelar. Tá vendo bem no cantinho que eu vou descer o mouse aqui, ó. Aqui, ó. Ok? Então aqui é quando a gente desenho 3D, 2D na verdade, né? 2D. E aqui quando a gente quer modelar. Mas enfim, o princípio básico aqui, a questão de fazer o desenho e tal, é o de sempre, tá? Na questão aqui de elaborar. Então, se vai ser algo semelhante a isso, a gente vai ter um círculo e a gente vai dar esse relevo arredondado para ele. Mesma coisa, a escrita a gente já posiciona onde a gente quer aqui, tá? Poderia ser algo até diferenciado, quer ver? Vamos só dar uma modificadinha aqui. Eu vou criar um arco aqui. E eu vou posicionar esse texto nesse arco. Vai ficar em relevo, vai ser mesmo aquela coisa ali que estava ali, mas só que vamos dar uma modificada aqui. Daí eu vou ajustar esse texto nessa curva aqui. Deixa eu ver. Tá aqui. Aí também já fica essa referência. Aí você pode colocar acima da curva, na curva, abaixo da curva. Vamos colocar aqui na curva. Ele deu uma diminuída, né? Ele deu uma ajustada, por assim dizer. Então, você pode... Deixa eu voltar aqui. Você pode ajustar o tamanho do texto por aqui, ó. Tá? Por aqui, se você quiser. Tá vendo? Se você põe em 100% aqui, ele vai colocar em toda a curva aqui, tá? Então existem umas possibilidades de ajuste, mas caso eu não quisesse utilizar aquilo, eu já criei aqui, então eu posso tipo aumentar esse texto aqui dessa maneira e novamente reposicionar ele aqui. Vou só já tirar isso daqui. Vamos trazer ele aqui para o centro. Então assim tá bom. Só para ficar um negócio diferenciado do que tinha. Então a gente vai vir aqui na aba modelar e vai selecionar o vetor que a gente vai trabalhar. Eu já vou deixar aqui na vista 3D. Deixa eu fechar essa simulação. Vou voltar para cá. Vou colocar aqui reiniciar. Então, quando você está aqui na aba modelar, você vai selecionar essa opção aqui de forma, esse vetor ali especificamente, é só o arredondar ou elevar a forma na questão de modelar, é simplesmente essa ferramenta aqui, ó. Criar forma. Daí você pode fazer um perfil, uma modelagem arredondada ou tipo assim, formando uma ponta. Tá?
ou simplesmente elevar, ok? Só que, mas qual que é a diferença de elevar e de fazer o corte ali pelo 2D, um desbaste? É que para reconhecer pelo processo de usinagem 3D, precisa ser um relevo, tá? Se você desenhar um círculo ali, você pode dar, tipo, altura nesse círculo pelo processo de desbaste, mas o processo de modelagem não vai reconhecer, tá? Então, aqui também agora tem umas opções que basicamente seria o seguinte: eu tenho o círculo, como a gente vai arredondar ele, vai ser um arredondamento positivo, por assim dizer. Aí eu tenho outras possibilidades. Essa altura da base significa o quê? Se eu quiser, tipo, já colocar um degrau, mas esse degrau ele vai ser em formato de círculo, ele vai ter um degrau, é só como se elevasse ele ali, com a altura que eu especificar aqui. Por exemplo, se eu quiser 5 e depois eu arredondo, eu posso fazer isso. Ou se eu quiser que o arredondamento ele parta da base, eu não coloco, eu deixo 0 aqui. E lembrando que pode ver, está menos 15 e 15. Por que está menos 15 e 15? Porque o material, quando você cria aqui, ó, eu não mostrei, mas, enfim, agora vamos falar disso. Esse material, eu especifiquei ele com 30. Então, na hora da modelagem ali, quando a gente começa a criar alguma coisa, ela começa a criar do centro do material. Aí ele vai expandir para um lado. Se bateu esse limite, vamos dizer, se eu criar uma forma de 15, tá ok, ainda ele está meio a meio, não excedeu nenhum limite. Quando eu crio uma peça de 16, por exemplo, ele já começa a entrar dentro do material daquela parte negativa, tá? Para somar de cima para baixo. Depois, um pouquinho mais para frente, ainda a gente pode fazer esse ajuste se aparecer algum erro. Então, vamos continuar agora aqui. Vamos voltar aqui para o modelar. Eu vou deixar aqui 0. Aqui existem algumas opções. Primeiro eu vou deixar sem limite aqui para mostrar. Ó. Vou colocar aqui. Vou aplicar. E aqui já é uma vista 3D. Primeiro vamos fazer sem limite. Tá? Quando eu deixo nessa opção sem limite, o que ele faz? Ele considera o círculo e o ângulo. Aí ele criou essa, vamos dizer assim, essa lombada aqui, tá? Esse perfil aqui, essa modelagem, com base no ângulo, se baseando no tamanho do vetor. Eu posso, então, nesse caso aqui, ajustar. Tá vendo? Aí ele já modifica ali. Ok? Vamos voltar para os 45 graus. Aplicar. Essa outra opção aqui, ó, essa outra opção limitar a altura, a gente estabelece um valor, ele continua se baseando no ângulo para formar esse vetor que ele criou aqui, só que ele vai limitar a altura. Então é a mesma coisa que ele desse uma fatiada aqui nesse perfil, na altura que a gente especificar. Por exemplo, aqui está especificado como 20. Tá vendo? Não mudou o ângulo nem nada. O que ele fez, ele fatiou na altura de 20. E por fim, se eu selecionar essa última opção, ele vai considerar o círculo, mas ele vai fazer com que lá no centro, ou seja, ele vai deixar um vetor uniforme lá no centro, o ponto mais alto vai ter 20. Aí cada um define qual é a melhor opção aí para o seu projeto. Tá? Vamos deixar essa daqui de escalar até a altura exata de 20. Tá? Logo aqui embaixo tem umas opçõezinhas básicas que também já vale a pena mencionar. Toda vez que tiver assim, ó, tá vendo? Tá fazendo aqui como se fosse uma menção de uma lombadinha mesmo. Ele vai criar para cima, assim, positivo. Se eu coloco aqui, ó, pode ver que já é uma menção como se fosse um buraco. Então ele vai inverter com base naqueles parâmetros, tá ok? Se eu quisesse fazer uma cuia, por exemplo, com essa daqui que faz, tá ok? Aqui esses outros dois,
Eles já são assunto de um outro vídeo, mas basicamente ele funde uma peça com a outra. Se eu não quiser somar, aqui especificamente o que a gente vai fazer vai somar. Porque quando eu vou criando uma peça, é a mesma coisa que ele fosse empilhando uma em cima do outro. Eu já criei esse círculo, depois eu vou criar o texto, ele vai empilhar um em cima do outro. Usando um desses recursos aqui, por exemplo, eu poderia fundir um com o outro para utilizar parte de um e parte de outro. Mas enfim, aí seria assunto de um outro vídeo. Tá ok? Aí a Siri ativou. Então, tá feito aqui. Tá? Aplicamos, criamos esse perfil aqui. Agora, basicamente, o que a gente tem que fazer é vir aqui no texto e também precisa fazer com que ele seja reconhecido como uma modelagem. Tá ok? Não adianta eu deixar ele aqui na usinagem 3D, ele não vai reconhecer. Ele precisa estar modelado para ser reconhecido. Na questão do texto, mesma coisa. A gente vai utilizar a ferramenta aqui, criar forma. Vamos deixar já no ambiente 3D aqui, ó. Criar forma. Esse texto, o que eu vou fazer com ele? Eu vou querer que ele seja arredondadinho, vou querer que ele seja nesse perfil aqui angular, que forma como se fosse uma pirâmide, uma ponta, ou que ele fosse simplesmente uma elevação reta. Vamos começar pelo redondinho aqui. Eu vou colocar ele que eu quero que eu escale a altura dessa modelagem que ele vai fazer, 5 milímetros. E vamos dar uma aplicada aqui já para ver o que acontece. Tá vendo? Deixa eu ficar nítido aqui. Então fez isso. Se eu quisesse mudar aqui para o angular, aí já ficaria assim. E por fim, esse último aqui é o plano. E daí ele só eleva mesmo. Aí toda vez que você for utilizar o plano, você precisa especificar aqui que altura que você quer. Tipo, eu quero 5 milímetros. Tá vendo? Então, esse seria a elevação retinha, mas ele está em cima desse perfilzinho aqui, arredondado. Tá vendo? Vamos deixar aqui do exemplo, arredondado. Só que perceba, eu modifiquei uma coisa ali, eu não desfiz essa modificação. Pode ver que aqui, ó, essa partezinha, que corresponde exatamente a 5 milímetros, é porque, enfim, eu mudei aqui. Só que eu não zerei a altura da base. Então, aquela questão que eu disse, quando você quer dar uma elevaçãozinha, um degrau, por assim dizer, um degrau e depois aplicar o perfil, é possível. Só que nesse caso eu não quero que seja assim. Eu quero que ele esteja rente ali. Eu vou aplicar. Ele vai abaixar aqui, ele vai tirar esse degrau. Ok? Então, aqui a gente já teria a modelagem feita. Tá ok? Então, agora aqui. Eu vou aplicar, vou fechar e vamos partir aqui para a criação do percurso. Na questão da criação do percurso, sempre vale mencionar, o processo correto é desbaste e depois usinagem, tá ok? Que seria isso daqui, ó, criar percurso de desbaste 3D. Isso aqui, criar percurso de acabamento. Tá? Em alguns programas vai estar como usinagem 3D, alguma coisa assim. Nessa questão de quando sempre tem a necessidade de fazer o desbaste, depende. Algumas situações, se fosse uma profundidade que eu vou dizer assim, rasa, e o que eu digo por rasa? Rasa, às vezes, de 5 milímetros, mais ou menos, você já pode utilizar a própria fresa partindo para o acabamento. Então, você já cria apenas o percurso de acabamento. Só que quando é um trabalho que a profundidade dessa usinagem ela é grande, tá? Não compensa correr o risco de quebrar uma fresa de acabamento, que muitas vezes é uma fresa bem mais cara do que uma fresa convencional. Então se realiza o processo de desbaste para remover uma camada e depois se entra com a de acabamento. Vamos fazer aqui a simulação desbaste e acabamento. Então eu venho aqui no acabamento. Aqui, quando eu já vou criar um percurso, aqui já tem algumas coisas que tem que se observar. Tá ok? Aqui em cima está dizendo espessura de material. Aqui é onde é zerado, vou zerar em cima. E aqui é outro ponto importante que tem que entender. Tá?
O meu modelo aqui, ó, ele está informando que o meu modelo ele tem aqui, ó, 23,694 milímetros. Então vamos considerar aqui, ó, 23 milímetros de altura, considerando da parte de baixo até a parte mais alta. Aqui nesse desenho que a gente está vendo, ó, essa parte marronzinha clarinha, ela corresponde ao modelo, corresponde a esses 23 milímetros que a gente tem aqui. O que eu posso fazer aqui? Eu posso descer esse modelo um pouco dentro do material. Para que eu faria isso? Por que eu faria isso? Dependendo da sua modelagem, você está utilizando uma madeira que já está com aquele aspecto de envelhecido, a superfície da madeira, se tiver em coincidência aqui com o desenho, vamos supor aqui, ó, se ele tiver muito rente, aí cada caso é um caso, não é esse o caso. Mas se tivesse muito rente, às vezes a parte que vai ser usinada, ela vai passar tão superficialmente que não vai remover material e vai ficar com o aspecto da madeira. Tá? Então o que eu posso fazer ali é descer um pouquinho o material, o modelo dentro do material. Por exemplo, eu posso dar uma folguinha aqui, ó, de 1 milímetro. Tá vendo? Daí agora tem uma casquinha de material em cima e o modelo que vai ser trabalhado está embaixo. Tá? Para não ter risco de, por exemplo, não ficar uma camada de material. Se tiver muito rente ali, vai pegar aquela camada superficial. Aí cada um determina quanto que quer que o modelo esteja dentro do material. Tá? Então o importante aqui seria basicamente isso. Tá? Isso daqui só deu um recalcular porque tinha alguma coisa calculada aqui. Tá? Deixa eu até apagar isso daqui. Isso aqui foi daquele primeiro modelo que estava quando eu iniciei. Tá. Agora a gente vai vir aqui em desbaste. E aqui tem algumas opções. Primeira questão, escolher qual ferramenta você vai utilizar. Lembrando, a ferramenta de desbaste, você escolhe a ferramenta que você quiser. Só que, de uma certa maneira, quanto mais grossa for ou maior o diâmetro dessa ferramenta, vai sobrar mais material para de acabamento. Tá ok? Então, eu vou utilizar de 6 milímetros, ela vai remover um tanto de material. Vou utilizar de 3 milímetros, ela vai remover um pouco mais de material, vai sobrar menos para a próxima ferramenta. Só que daí tem que fazer aquele cruzamento entre se compensa utilizar a ferramenta mais fina para desbaste ou não, porque às vezes é uma área muito grande e não compensa. E se a ferramenta mais grossa, ela já tira uma camada boa para deixar ali a de acabamento trabalhar tranquila, sem problema, tá ok? Porque, por exemplo, eu vou calcular aqui, ó, com a de 6 milímetros para fazer essa peça aqui. Aqui eu quero que essa ferramenta ela trabalhe em cima do modelo aqui. E ainda assim, se eu quiser dar uma folguinha na fronteira, eu vou dar a folga exatamente aqui do diâmetro da ferramenta. Porque senão, se eu deixar menor que o diâmetro, o que vai acontecer? Ela só vai vir até próximo da beirada. Tá? Se eu disser, pode passar da fronteira aqui, aí tem que analisar cada um dos projetos, tá? Porque às vezes isso pode ser um problema. Mas aqui, vamos supor que não fosse, então vou deixar essa de 6 e eu vou calcular. Ó. Tá vendo? Então aqui foi feito o processo de desbaste. Com essa ferramenta, só de desbaste aqui, ó, tá dando 50 minutos de estimativa. Tá? Só a ferramenta de desbaste. Mas vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos dar uma olhada na ferramenta. Ela está trabalhando com passe lateral de 3 milímetros, 12.000 RPM. E está trabalhando aqui. E ainda está com feed rate rápido, hein? Mas eu acho que aqui está a questão de profundidade de passagem. Opa. Aqui está demorando bastante porque ó, ela deu 3 passadas. Tá? Porque aqui eu estou simulando um relevo que vai ter uma profundidade de 20 e poucos. Vamos supor que a ferramenta desse conta de fazer uma passada. Então eu vou colocar aqui que ela pode dar
uma passagem de até 30 milímetros. Vou colocar aqui. E vou calcular. Só para ficar só uma linha de referência no desbaste. Tá? Então, olha aqui. Aí, essa ferramenta de desbaste, ela vem, executa o processo e é esse o resultado que se chega com ela. Nesse caso, daí demoraria 12 minutos só na questão do desbaste. Se eu quisesse colocar uma ferramenta mais grossa para fazer esse cruzamento entre, será que é melhor utilizar uma mais grossa e tal? Agora vamos selecionar aqui, ó. Eu vou colocar uma de 12 milímetros para fazer o desbaste. 12 milímetros para fazer o desbaste. Vou fazer a modificação aqui também, para que supostamente ela possa dar esse passe em uma vez só. Opa, não é aqui não. Aqui, ó. Aqui em profundidade de passagem. Tá? Lembrando que essa modificação que você faz aqui quando você está criando o percurso, altera só os parâmetros para o percurso específico. Lá dentro da caixa de ferramenta não modifica os parâmetros, tá ok? A próxima vez que você pegar a ferramenta lá dentro, ela tem os parâmetros especificados. Aqui só muda para esse trabalho específico. Da mesma maneira que eu poderia mudar a rotação de spindle, eu poderia mudar o feed rate, tá ok? Só vale para esse percurso especificamente. Agora vamos calcular aqui. Tá vendo? Vou reiniciar a simulação. E olha como que fica o resultado do desbaste. Isso aqui é o desbaste com uma fresa de 12 milímetros. E nesse caso aqui, ó, o tempo seria de 7 minutos e 41. Tá ok? Aí tem que fazer aquele cruzamento. A ferramenta que eu vou utilizar para acabamento, ela dá conta de trabalhar com isso e tal. Porque apesar de não ter dado uma definição aqui, a ferramenta de acabamento ela vai remover uma pequena camada. Então eu consideraria muito mais essa opção aqui, porque demorou 7 minutos contra 12 da outra. A outra, apesar de ter dado um pouco mais de detalhe, só que daí a gente tem essa questão. Vai entrar a ferramenta de acabamento, ela vai ter que passar ali, ela vai ter que refazer o processo. A ferramenta de desbaste ela não vai diminuir o quanto a ferramenta de acabamento vai ter que trabalhar. Ela vai diminuir a quantidade de material que ela vai ter que remover. Tá ok? Então vamos lá. Então vamos deixar isso daqui. E agora a gente vai partir para o percurso de acabamento. Agora aqui é a hora que entra a ferramenta de acabamento. Sempre que tiver a forma mais arredondada assim e tal, é melhor utilizar uma fresa do tipo ball nose, que a ponta da fresa é arredondado, ou uma fresa cônica, para aqueles detalhes mínimos mesmo, porque daí tem aquela pontinha arredondadinha também, mas é aquela pontinha mínima. Tá? Vamos dar uma olhada só aqui nos parâmetros. Então vamos deixar aqui, ó, passe lateral, vou deixar passe lateral de 1 milímetro. Então a cada linha, quanto que ele se desloca, 1 milímetro. Tá? Não vou mudar nada aqui. Vai ser a opção por varrimento. Sempre tem a opção ou contorno ou varrimento. Tá, ok? Contorno, ela começa do centro aqui e vai contornando a peça. Varrimento, vai de um lado para o outro. Tá, ok? Vamos deixar pelo varrimento e vamos calcular. Tá vendo? Aqui ainda com passe de 1 milímetro. Aí vamos simular. Tá vendo o resultado que se chega? Tá? Quando você vê na simulação esses resultados aqui, vocês conseguem perceber aqui, ó, isso daqui e tal. Na prática, isso vai ficar também. Ok? A simulação ela é bem fiel. Aqui, no caso desse processo, demoraria aqui 1 hora. Lembre-se que a gente está falando aqui de uma peça grande. Deixa eu verificar aqui o tamanho do... Está aqui com 300 milímetros. Tá? 300 milímetros. Eu consigo melhorar mais o resultado? Com essa mesma fresa, dá para simular, para ver se melhora ainda mais o resultado.
pode se fazer aqui para melhorar ainda mais o resultado? Você pode diminuir aqui, ó, o passo lateral. Agora vamos colocar aqui, ó, um passo lateral de 0,5. Vai dobrar o tempo de trabalho, mas vamos ver o que vai dar de resultado. Vamos calcular. Tá vendo? Eu vou rodar, ó, a simulação por cima já do resultado, para um efeito comparativo. Vamos dar uma olhada aqui nos detalhezinhos, ó. Tá vendo os detalhezinhos que tem aqui? Vamos ver se vai melhorar agora, rodando essa simulação que foi calculada agora com um passo de 0,5. É metade do outro passo. O outro passo era de 1 milímetro. Vamos rodar a simulação agora. Olha, ele está passando a fresa. Tá vendo que já deu uma melhorada aqui nos cantinhos? Ok? Daria para ir melhorando, mas, por exemplo, agora aqui a gente já tem 2 horas de trabalho. 2 horas de trabalho, mas mesmo uma fresa que a gente vai considerar assim, é uma fresa grande comparado ao que pode ser pequeno, quando a gente fala de uma fresa cônica, por exemplo, mas está com um passezinho bem pequeno, um passezinho de 0,5. Vamos ver se dá uma definição ainda melhor. Agora aqui o que eu vou fazer, eu vou modificar a fresa só para simular que fosse uma fresa ball nose, mas que fosse aqui tipo de 1 milímetro a ponta. 1 milímetro a ponta. E vamos calcular. Pode ver que aí até demora para fazer o cálculo aqui. E não está mostrando a barrinha para vocês aqui, mas ela está indo bem devagarzinho. Está aqui perto do mouse. Está vindo. Que agora aí é aquela coisa que beira a perfeição mesmo. Olha aqui o tanto de linha que gerou aqui. Vamos só dar uma olhada no tempo primeiro. 6 horas de trabalho. Tirar as linhas aqui, ó. Vamos dar uma olhada no que vamos dar um zoom para dar uma olhada no que a gente tem de resultado. E agora eu vou rodar a simulação por cima para ver se melhora ainda mais. Tá? Aí com um passe desse, cara, beiraria a perfeição. É a peça que sai da máquina sem nenhuma necessidade de acabamento, tá? Cada caso é um caso. Às vezes a peça não exige aquele detalhamento excepcional, tá? Às vezes é feito parte do processo na máquina e parte do processo manualmente. Mas é basicamente isso. Quero beirar a perfeição no resultado final, aí tem que ou diminuir os passos laterais da fresa que você tem, ou recorrer a fresas mais finas ainda. E lembrando, quer ver? Vou fazer um negócio aqui só para vocês verem. Quando a gente fala de usinagem, deixa eu executar o desbaste, de usinagem e tal, eu mencionei a fresa ball nose, eu mencionei, tá? Para canto arredondado e tal, melhora a ball nose, melhora a cônica. Só que eu poderia utilizar, por exemplo, aqui, ó, uma fresinha de 2 milímetros, mas é uma fresinha de topo raso. Aqui, ó, eu vou deixar ela aqui, ó, com um passo que está aqui. O passo recomendado para as fresas, de uma maneira geral, é aquele velho 1/3 do diâmetro da fresa. Vamos deixar isso daqui de passo lateral. 0,68. Vou calcular. E vamos executar. Aí realizaria o desbaste e depois eu realizaria o processo com uma fresinha de 2 milímetros e chegaria nesse resultado aqui, ó. Tá vendo? Então assim, é aquela questão que eu mencionei. A fresa ball nose, ela vai dar uma caprichada melhor aqui. Só que daí também entra aquele critério. Quero melhorar mais ainda com essa fresinha? Vai lá e diminui ainda mais o passo lateral. Vamos deixar aqui um passo lateral de 0,28.
Vamos calcular. Calculando. Foi. Tá aí. Para efeito comparativo, vamos dar um zoom ali no que se tem de resultado e vamos ver se melhora agora rodando a simulação com esse passo mínimo lateral ali. Tá vendo? Ali já dá uma limpada naqueles tracinhos e tal. Mesmo não sendo uma fresa adequada, chegaria a um resultado muito bacana. Tá? Nesse resultado que seria uma peça que praticamente você não precisaria dar acabamento. Só que, enfim, 3 horas e 40 minutos. Tá? Se a gente se baseia, sei lá, tem pessoal que trabalha a base, às vezes, base para se ter uma referência, é hora máquina, mas aí já teriam 4 horas de trabalho de máquina, ok? Pelo preço justo, obviamente, a máquina está trabalhando, bota para trabalhar, ok? Você vê muito esses trabalhos 3D e tal que vê aí, mas é um trabalho que agrega muito valor. Independente de você cortar ali um trabalho de 1 hora, ganhando aquilo lá, ou 5 horas, melhor ainda, ok? Mas peças que geralmente demandam de um tempo exagerado de trabalho, como é aqui assim, elas acabam agregando muito mais valor que questão de hora-máquina, tá? Não é só essa questão de hora-máquina. Mas enfim, aí já é assunto de outro vídeo. Mas basicamente é isso. Então, para concluir, vamos só separar essa peça aqui. Agora eu vou só fazer um recorte externo. E aqui teria a sua peça criada. E nesse caso aqui um pouquinho diferente daquela inicial. Além de arredondado, um curvinho. Tá ok? Então basicamente é isso, galera. Então gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!